Olá, minhas queridas amigas, mulheres que vêm, que bom que vocês estão aqui. Sejam muito bem-vindas ao nosso devocional e que Deus fale muito em seu coração. Eu só quero pedir para você, com muito carinho, que compartilhe com alguém, porque essas mensagens têm ajudado tantas pessoas. Então que Deus te use como canal de bênção na vida de alguém também nesse dia especial. Vamos falar hoje o que fazer quando tudo parece perdido, quando tudo parece o fim. Deus vai falar profundamente em seu coração. Então vamos começar? Olá, minhas queridas amigas, mulheres que vencem, aqui estamos nós para mais um estudo e eu andei observando algumas coisas aqui na história de Esther. Eu quero falar com você, mas Deus não me deu a revelação ainda completa disso tudo. Porém, eu quero trazer essas observações para você. A gente viu, que Amã, ele estava armando por inveja, por raiva, por ódio, por se achar um maioral, por querer estar no lugar do rei, por querer ser adorado. Ele planejou a morte de todos os judeus e de Mordecai, porque Mardoqueu não se curvava diante dele, ele queria ser adorado. Então, com muita raiva, ele planejou a morte de todos. Uma coisa que eu observei aqui é que ele foi até o rei e para que o rei aceitasse a sua proposta, ele ofereceu 10.000 talentos de prata, que está no versículo 9, Então, logo que ele ofereceu, o rei tirou o anel, e o anel simbolizava o poder executivo do rei, passou para Amã para poder executar aquelas pessoas em troca de dinheiro, E a gente vê como que o diabo ele age assim mesmo na vida das pessoas, tentando fazer trocas, tentando comprar as pessoas, assim como ele fez com Jesus no deserto. Ele oferecia muitas coisas para Jesus no deserto, se você me adorar, eu vou te servir, faz essa pedra se tornar em pão, se atira daqui para os seus anjos, te livrar, e tudo tentando fazer trocas, com as pessoas. E o diabo continua agindo assim, tentando ganhar as pessoas em base de troca. Ele oferece prazer momentâneo em troca do pecado, em troca da alma da pessoa. Então jamais se venda, jamais troque sua dignidade, jamais troque a sua vida com Deus, a sua espiritualidade em troca de qualquer coisa nesse mundo. Eu sempre falo que o diabo ele dá com uma mão e ele tira com as duas, Então a mãe ele veio oferecendo dinheiro, oferecendo prata para poder em troca do sangue dos judeus. Então, se não fosse Esther intervir, depois a gente vai ver isso daí, todo o sangue dos judeus, de todo aquele povo estaria na mão do rei, E o rei seria cobrado por Deus, mas graças a Deus isso não aconteceu. Porém, outra coisa que eu estava observando aqui é que Amã ele não fez nada para ser promovido, ele não fez nada para o rei colocar ele como segundo lugar, Ele simplesmente ele estava do lado do rei, o rei confiava nele e ele foi promovido. Agora Mardoqueu livrou o rei da morte, Quando Bigtan e Teres queriam matar o rei, assassinar o rei, Mardoqueu descobriu, contou para Esther, revelou todos os esquemas, salvou a vida do rei e não recebeu nada em troca. Nada. Então Amã, sem fazer nada, foi promovido, e Mardoqueu, por salvar a vida do rei, não recebeu nada em troca. Outra coisa que a gente passa muito na nossa vida, A gente fala, poxa vida, por que eu tô batalhando tanto? Por que eu tô me esforçando tanto e não tô vendo resposta? E por que parece que o outro, que tá no pecado, que tá no erro, que tá fazendo tudo errado, está sendo promovido, está sendo abençoado, O que está acontecendo? Por que eu que sou de Deus? Por que eu oro? Por que a minha vida é assim, assim, assim? E eu não vejo resposta da minha oração, eu não estou vendo crescimento. Olha, Deus é Deus de justiça, Mais para frente você vai entender tudo o que Deus estava permitindo acontecer ali naquela situação. Deus é Deus de justiça. Ainda que você diz, poxa, eu estou trabalhando, eu estou me esforçando, eu estou dando o máximo, eu estou fazendo o que eu posso para ver essa situação resolvida, eu estou correndo atrás, eu estou me esforçando, e quem não está fazendo nada está sendo honrado. Você começa a se perguntar, mas a Bíblia fala lá em Salmos 37 que nós não devemos ficar observando a vida do ímpio, porque além de tudo isso, o ímpio não tem a salvação.
Você pode passar a luta que for nessa terra, mas você tem Deus, você tem a salvação eterna. E mesmo que o ímpio construa, mesmo que o ímpio enriqueça, o que adianta ter todos os bens desse mundo e perder a sua salvação eterna, não é verdade? Então, outra coisa que eu percebi aqui, mas Deus, Ele é um Deus de justiça e Ele nunca deixa os seus desamparados. E outra coisa que acontece, agora eu vou ler, né? Esther capítulo 4, essas algumas observações que eu fiz no versículo 3, no finalzinho, porque eu gosto muito dessas observações e eu não gosto de pular. Esther capítulo 4, versículo 1, então diz assim: então Amã conseguiu convencer o rei de matar todos os judeus, falando que os judeus violavam a lei, não respeitavam o rei, e aí o rei enviou cartas para todas as províncias, avisando que todos os judeus seriam mortos. A Bíblia diz que enquanto o rei e a mãe estavam lá bebendo, né, comemorando não sei o que, a Bíblia diz que toda a cidade de Suzã estava confusa. O povo não estava entendendo o que estava acontecendo. Como assim que vai matar todos os judeus? Mas por que isso? Aí está no versículo 15, né? Toda a cidade estava confusa. Aí no capítulo 4, versículo 1 diz assim: quando Mardoqueu soube de tudo que havia passado, rasgou Mardoqueu suas vestes, vestiu-se de pano de saco e cinza, saiu pelo meio da cidade, clamou com grande clamor amargo e chegou diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pela porta do rei. Todas as províncias aonde a palavra do rei e a lei chegavam, havia entre os judeus luto, com jejum, choro, lamentação. Muitos estavam deitados em pano de saco e cinza. Então, quando chegou a informação para todo aquele povo que todos eles morreriam, e muitos não sabiam nem o que estava acontecendo, simplesmente chegou uma carta dizendo que todos seriam mortos, todos seriam aniquilados, eles entraram imediatamente em clamor, choro, jejum, oração, buscando a resposta de Deus. Então, o que você deve fazer quando tudo parece perdido, quando você também olha para a sua situação e parece que é o fim, parece que não tem saída, parece que não tem solução, você fica por entender, depois de tanta luta, depois de tanto esforço, o que aconteceu, né, que você ainda não conseguiu e parece que não tem mais solução. O que você deve fazer é confiar no Senhor de todo o seu coração, jejuar, orar, porque essas são as nossas armas: jejum, oração, clamor, sinceridade, quebrantamento, deixar Deus te quebrantar, se aproximar de Deus. Não adianta, tem tantas pessoas que ela se desespera, ela se entrega à tristeza, mas o povo, por mais triste, claro, quem não estaria triste, né? Porque uma ameaça de morte, um decreto que todo o povo seria aniquilado, mesmo sem o povo nem saber o que estava acontecendo, todo o povo entrou em jejum e oração. O que a gente vê aqui muito bonito é a união desse povo. O povo de Deus tem que ser unido. O povo de Deus precisa ser unido para vencer junto. Porque quando se levanta contra um, se levanta contra todos. E quando a igreja aprender a ser unida, que a Bíblia diz que na união Deus ordena a bênção, as coisas serão completamente diferentes. A igreja de Atos era uma igreja tão unida de Atos, que não deixava ninguém passar necessidade. Um lutava pelo outro, um orava pelo outro. Quando Pedro estava preso, né, ele teve a igreja orando por ele, as cadeias se quebraram pelo amor um pelo outro, um ajudando o outro. A igreja precisa aprender o valor dessa união. Mas o que eu quero falar para você é isso: quando tudo parecer perdido e você não conseguir enxergar uma solução e você achar que é o fim, faça jejum, faça oração, vá para o presente de Deus, se quebrante, se entregue, se dedique, porque Deus é fiel. Deus é fiel e Ele está vendo tudo e Ele vai responder. Jamais que Ele deixará um justo sem resposta. E Ele diz: clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas firmes e grandes que ainda não sabes. Jeremias 33:3. Deus tem coisas grandes, firmes, que ainda você não sabe. Pode parecer o fim, mas há uma porta aberta para você e Deus, Ele quer te abençoar poderosamente. Não se desespere, por mais triste que você esteja, vá para o jejum, vá para a oração, tá bom? Mas por enquanto guarde essa palavra no seu coração, todas essas observações. E também, quando tudo parecer perdido, quando tudo parecer que é o fim, quando parecer que não há mais solução, não há mais saída, vá para o jejum, vá para a oração, vá para os pés do Senhor, chore se preciso for, abra seu coração para Ele e confie, porque Ele está te ouvindo, vai te ouvir, vai te responder e a vitória é certa.
Amém? Em nome de Jesus. Guarda essa palavra no seu coração que vem de Jesus para você. Vamos fazer uma oração nessa hora? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Poderoso Deus, amado e soberano Pai, obrigado por essa palavra. Para o homem pode parecer o fim, mas para o Senhor sempre há uma saída. O Senhor tem sempre coisas tão maiores do que a gente imagina, tão maiores do que chega à altura do nosso coração, que nós devemos confiar em Ti, de todo o nosso coração, porque o Senhor sempre será fiel. Meu Deus, como o Senhor foi fiel com o povo judeu, e a gente ainda vai aprender muito da Tua palavra. Mas tem tantas pessoas hoje passando por uma situação assim, que aparentemente chegou ao fim. Não tem mais jeito, não tem saída, não tem o que fazer, e essa pessoa se encontra completamente triste por tudo que está acontecendo. Mas eu coloco tudo nas mãos do Senhor. Eu peço, Pai, brilha a Tua luz no fim do túnel, mostra a ela a saída. Senhor, derrama a Tua paz, derrama no coração dessa pessoa a Tua força para ela prosseguir, para ela não desanimar, para ela não abandonar a sua casa, sua família, seus sonhos, seus projetos, porque o Senhor é fiel de uma maneira que nós não entendemos, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Obrigada por essa palavra, nós confiamos em Ti de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Guarda essa palavra no seu coração que vem de Jesus para você. Eu espero você amanhã no nosso devocional. Não perca, porque nós vamos falar sobre jejum e oração. Que Deus te abençoe e até amanhã.